Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 18 de setembro de 2024, 2 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 8 horas da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e hoje tivemos mais uma leva de explosões de dispositivos eletrônicos. Dessa vez parece que foram walkie-talkies, que da mesma forma que os pagers explodiram em vários pontos da capital do Líbano, em outras regiões também ali, né? Alguns explodiram durante o funeral dos caras que morreram com os pagers, né? Então ontem, vocês sabem, teve um ataque inédito israelense com a explosão de vários pagers. Falam entre 2.800 e 4.000 terroristas do Hezbollah feridos com a explosão do pager e 9 mortos, né? Então no enterro dos 9 mortos teria explodido um dos walkie-talkies e vários outros walkie-talkies explodiram também, e parece que agora a gente já sabe como foi que Israel fez isso, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Marcos Daliani Aguiar, Aspone e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais uma vez, é lógico, teve operações israelenses aqui na faixa de Gaza, aqui na Cisjordânia, mas mais uma vez o assunto hoje é justamente a explosão de dispositivos lá no Líbano, né? A gente teve mais um caso aqui. Esse caso aqui foi durante o enterro das vítimas da explosão dos pagers, né? Então ontem a gente falou um vídeo inteiro falando sobre a questão dos pagers. A gente sabe agora que os pagers foram fabricados por uma empresa taiwanesa, foram contratados pelo Líbano, né, pelo Hezbollah no Líbano, de uma empresa taiwanesa, só que eles foram terceirizadas a produção desse pager para uma empresa europeia. O que a gente sabe agora é que os pagers foram interceptados pelo Mossad em algum momento do trajeto e foi incluído nesses pagers 2 gramas de explosivo e mais um circuito para fazer o acionamento. Então, isso levou à explosão dos pagers que aconteceu ontem, né? Como eu falei, entre 2.800 e 4.000 pessoas do Hezbollah, terroristas do Hezbollah, e a gente tem certeza que são terroristas mesmo, porque quase ninguém usa pager mais hoje, é praticamente uma coisa enfim, né? Quem que usa pager hoje em dia? Muito pouca gente, né? O Hezbollah estava usando pager justamente para fugir do celular, porque o celular pode ser hackeado, o celular pode ser rastreado e coisa e tal. O pager, como não emite nenhuma informação, ele é mais seguro para esse tipo de coisa, né? Então o Hezbollah estava usando o pager. Um monte de mortos do Hezbollah também, 9 mortos do Hezbollah de ontem, mais 9 de hoje, tá? Aí hoje teve uma outra explosão, dessa vez foram walkie-talkies, né, rádios de comunicação, que segundo consta foram comprados da mesma forma, foram comprados na mesma época, inclusive, e da mesma forma foram interceptados pelo Mossad e foi incluído dentro desses rádios o dispositivo explosivo ali, né? Então tá aqui, ó, nas últimas horas houve várias explosões em Beirute do pessoal usando o walkie-talkie. Inclusive, uma dessas explosões foi durante o funeral de uma pessoa que tinha morrido com o pager. Então vamos dar uma olhada aqui na gravação. Deu para ver ali a explosão, o pessoal, né, ferido ali perto e coisa e tal, a pessoa que estava com o walkie-talkie explodiu, ou seja, mais um caso desse durante o enterro das vítimas do pager, né? E foram vários casos, foi mais uma vez 9 mortos, dessa vez parece que 300 feridos do caso do walkie-talkie, né? A gente tem aqui a imprensa libanesa reporta 3 mortos como resultado da explosão do walkie-talkie. Então aqui já não é mais o pager, é o walkie-talkie, é um outro, né, rádio comunicador. O walkie-talkie é diferente do pager, para quem não sabe, é um rádio de duas, você pode conversar, você pode falar de um rádio para o outro, tem várias frequências, né, e você fala com aquele rádio, ele tem um retransmissor, uma antena central que retransmite, né? Enfim, dúzias foram reportadas feridos em todo o Líbano. Como eu disse, no final das contas, a conta final disso daqui são 9 mortos hoje também, além dos 9 de ontem, e mais 300 feridos, né? Aqui, ó, os walkie-talkies usados pelo Hezbollah que explodiram em todo o Líbano foram comprados pelo grupo terrorista coisa de 5 meses atrás,
mais ou menos ao mesmo tempo que os pagers que explodiram ontem. Então, está dizendo que justamente foi o mesmo processo, né? O pessoal do Mossad já estava ligado, porque o Hezbollah queria evitar o uso de celulares. Eles sabiam que a liderança do Hezbollah estava sendo vigiada por Israel a partir dos celulares. Então queriam parar de usar celulares e passaram para os pagers e para os walkie-talkies, né? E aí quando fizeram essa grande compra, o pessoal do Mossad ficou sabendo, as empresas que venderam não tiveram nada a ver com a história, o Mossad interceptou essa carga no meio do transporte e plantou os dispositivos ali, né? Aqui, ó, mais uma série de explosões aqui em Danié, tem aqui algumas imagens dos walkie-talkies que explodiram, né? Então tá aqui, ó, mais imagens dos walkie-talkies que explodiram, e no walkie-talkie parece que a quantidade de explosivo era maior, né? Faz sentido, porque o pager é uma coisa bem pequenininha mesmo, né? O walkie-talkie é uma coisa maior. Dá para esconder mais explosivo dentro do walkie-talkie, então dá para ver aqui alguns prédios em Beirute pegando fogo, algumas explosões realmente bem mais feias do que no caso dos pagers, né? O pager é muito pequenininho, o Israel escondeu um explosivo ali, mas só conseguia colocar 1, 2 gramas de explosivo ali dentro do pager, né? Foi suficiente para explodir a mão de muita gente lá, mas no caso do walkie-talkie dá para fazer bem mais, né? Que é a explosão muito maior, né? Aqui mais uma vez imagens aqui, ó, os rádios foram feitos pela empresa japonesa Icom e estariam entre os dispositivos que explodiram no Líbano, né? Ou seja, mais uma vez, a empresa que fabricou, da mesma forma que a empresa taiwanesa que fabricou os pagers, não tem nada a ver com isso, tá? Os rádios saíram de lá perfeitos. No meio do caminho, o Mossad interceptou essa carga, plantou os dispositivos explosivos nesses dispositivos e fez a explosão agora, né? Aqui tem um exemplo de um cara que devia estar com walkie-talkie ali na privada e dá para ver que foi uma explosão grande, não foi uma explosãozinha não, né? A explosão do walkie-talkie foi muito pior, né? Aqui, ó, segundo a Axios, hoje uma segunda onda de explosões alvejaram membros do Hezbollah em todo o Líbano, detonando vários rádios de two-way, né? Two-way é duas vias, né? É porque o rádio você fala também, é diferente do pager. O pager só recebe a mensagem, ele não fala nada. O rádio você consegue falar com ele, né? Eles teriam sido colocados uma armadilha nos rádios e dessa forma acabaram fazendo esse ataque, né? Outra coisa curiosa é como que o pessoal do Hezbollah está chateado, né, e está atacando os veículos da Unifil. Eles acham que a Unifil, que é a agência da ONU para o Líbano, né, tem alguma coisa a ver com isso, né? Não sei se tem, não faz sentido que tenha, né? Ou talvez seja justamente o pessoal chateado porque encara a Unifil como parte do Hezbollah. Eu não descartaria disso não, tá? Porque, de fato, a Unifil, a ONU, né, tá claramente do lado do terrorismo nessa situação. Aliás, tem uma outra notícia hoje também que a gente vai falar, que é uma resolução que foi aprovada lá na Assembleia Geral da ONU, uma resolução absurda, né, obrigando Israel a sair da faixa de Gaza e coisa e tal. É besteira, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Então aqui, atualização sobre as vítimas da operação do pager do Hezbollah. Isso aqui é de ontem, tá? 4.000 terroristas do Hezbollah feridos, 400 em estado crítico. Isso aqui é só o de ontem, é só o do pager, tá? Não tem aqui ainda o do walkie-talkie não, né? 18 comandantes de alto cargo feridos, mais de 500 pessoas perderam a vista, 500 terroristas, né? Porque, de novo, quem estava usando esse pager era o pessoal do Hezbollah, ninguém usa pager mais hoje em dia, né? E 11 terroristas mortos, né? Ainda não se conhecem as cifras da Síria, porque também aconteceu isso na Síria, tá? Essa grande compra do Hezbollah, vocês sabem, o Hezbollah é muito forte no sul do Líbano, mas ele tem toda a região ali, tem Hezbollah na Judéia e Samaria, tem Hezbollah na faixa de Gaza, tem Hezbollah na Síria, tem Hezbollah na Jordânia, tem Hezbollah no Iraque, tem Hezbollah no lugar todo ali, né? Então, também teve casos na Síria, não temos ainda as informações de lá, né? E tem os de hoje também, que o pessoal ainda está compilando o resultado, né? O doutor Eli Davi está perguntando aqui qual que você acha que vai ser o próximo dispositivo que vai explodir lá no Hezbollah. Se vai ser o barbeador elétrico, a máquina de café, a escova de dente elétrica ou então brinquedos sexuais, né? É lógico que o pessoal está respondendo brinquedos sexuais aqui, evidentemente, né?
E, enfim, qual que é a história aqui? Isso aqui eu coloco uma coisa problemática, né? O que eu falo para vocês, o impacto psicológico disso nos soldados do Hezbollah é muito grande, porque no final das contas, agora qualquer dispositivo elétrico precisa ser revisado. Qualquer um deles pode estar com uma armadilha, pode estar com um explosivo, pode estar com alguma coisa. Então, imagina a dor de cabeça desse pessoal, né? Isso vai gerar uma dor de cabeça enorme, realmente, entre os soldados lá do Hezbollah, né? O John Spencer traz aqui algumas opiniões sobre esse caso, sobre o caso da explosão dos pagers, né? Foi algo histórico e sem precedentes. A gente já sabe, nunca houve um ataque desse tipo no mundo, né? Eu não consigo encontrar uma operação militar e de inteligência com esse grau de segredo, de letalidade, de inovação, de audácia e de impacto. Enquanto já houve outras operações de inteligência grandes em guerra, né? Aí ele cita algumas aqui, ataque surpresa e coisa e tal, mas nada tão letal e tão focado, com uso de força precisa, proporcional e distinta, com tantos inimigos atingidos sobre uma área grande geográfica, né? Ou seja, foram atingidos exatamente os terroristas do Hezbollah, né? E teve um impacto físico grande, né? Numa única operação, o grupo terrorista Hezbollah foi significativamente impactado, não apenas com ferimentos físicos, né, que se reportam aos milhares, mas também expôs a rede do Hezbollah não apenas no Líbano, mas em outros lugares do Oriente Médio, né? Onde tivesse agente do Hezbollah infiltrado, agora eles estão com um problema, né? Teve a explosão, o pessoal viu quem era agente do Hezbollah. Você tinha um amigo lá que não sabia que o cara era terrorista, agora você sabe, o cara explodiu o pager do cara, o cara é um agente do Hezbollah, né? E outra coisa que ele coloca aqui também é o impacto psicológico, como eu falei, né? A guerra é uma briga de vontades, de interesses, né? E isso inclui, é lógico, psicologia e emoção. O impacto psicológico é massivo. O Hezbollah não vai mais confiar em qualquer equipamento, não consegue se comunicar. Rumores de que eles tinham trocado para pager exatamente por receio de que estavam monitorando os comunicadores, né, os celulares, e agora vão ter que mudar um monte de elementos das suas operações com o potencial de fazer mais erros que também podem ser explorados por Israel. Um único apertar de botão foi capaz de produzir problemas, medo em massa nas forças do Hezbollah. Como que esse pessoal vai confiar de novo agora em qualquer tipo de eletrônico, né? E, finalmente, o timing. Por que agora? Vai ter um monte de questões não respondidas sobre essa operação do pager, né? A guerra é lutada em vários domínios de influência. O Hezbollah é um regime islâmico, um proxy do Irã, né, do regime islâmico do Irã, no Líbano, e que tem sido diretamente e continuamente atacado, tem atacado continuamente Israel desde o dia 8 de outubro. Mas Israel está lutando com muitos inimigos em muitos frontes. O que isso quer dizer? Qual é o fator disso daí nessa história toda, né? Tem gente dizendo que isso pode ser justamente uma preparação para a invasão israelense do sul do Líbano. A gente falou realmente algum tempo atrás que havia esse planejamento e que Israel tomaria uma decisão se faria essa invasão ou não até o final de agosto, né? O final de agosto já passou, já estamos no final de setembro. Final de setembro, estamos no meados de setembro, né? Então a gente não sabe ainda se vai ter essa invasão ou não, a gente não sabe o que Israel decidiu com relação a isso. Mas uma coisa é verdade, se Israel quiser invadir o Líbano neste momento, seria o momento ideal, porque para pensar, né, tirou de operação um monte de líderes do Hezbollah, eventualmente não morreram, né, estão no hospital e coisa e tal, mas certamente estão incapacitados nesse momento, não podem exercer o seu comando neste momento. As tropas não usavam pagers, então estão poupadas, mas as tropas sem comando rapidamente deterioram, né? Então é possível que isso daqui seja uma preparação realmente para Israel fazer alguma operação ali no sul do Líbano, não sabemos ainda, né? Outra alternativa é justamente só tentar mesmo reduzir a eficácia do Hezbollah. Talvez o Israel sabia que o Hezbollah estava planejando alguma coisa, e se o Hezbollah estava planejando alguma coisa, vai ter que adiar o planejamento, porque, mais uma vez, né, mesmo que os líderes se recuperem, e muitos vão se recuperar, né? Como a gente viu, tem 4 mil totais feridos, mas só 400 estão feridos em estado crítico, ou seja, com risco de morte, né? Então é possível que a maior parte deles acabe sobrevivendo, mas vai ficar um tempo até estar pronta para a guerra de novo, né?
Bom, o exército israelense fez também um ataque lá na cidade de Gaza, há pouco tempo atrás, na escola Al-Haytham, né? Pode esperar que daqui a pouco vai vir um pessoal falando que o ataque israelense matou crianças na escola. Não, as escolas não estão funcionando na faixa de Gaza, tá? A questão é justamente os terroristas usam as escolas como centro de comando e controle e Israel tem que alvejar essas pessoas, tem que matar o Hamas ali na faixa de Gaza, né? Então houve um ataque nessa escola. Hoje, só para vocês ficarem sabendo, o exército israelense tomou medidas para mitigar qualquer dano civil com esse ataque, mas o Hamas usa sistematicamente elementos da infraestrutura civil para isso, né? Além disso, hoje teve uma onda grande de ataques aéreos em alvos do Hezbollah no Líbano, né? Então os jatos israelenses estão neste momento fazendo uma série de ataques no sul do Líbano. De novo, mais uma indicação de que pode estar havendo uma invasão israelense ao sul do Líbano, né? Seria uma sequência lógica de eventos para isso. Você desabilita a cadeia de comando do Hezbollah, e realmente desabilitou, um monte de comandantes estão fora de operação nesse momento, e não tem como se comunicar, porque não tem pager mais, não são malucos de usar qualquer outra coisa nesse momento, todo mundo com medo. O que resta são as tropas. Você bombardeia as tropas para anular a capacidade deles, fica muito simples de Israel avançar agora. Estamos imaginando, não temos certeza disso, não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, né? E aqui está mostrando justamente algum desses bombardeios aqui em Majdal Salem, na região do sul do Líbano, né? Os bombardeios israelenses contra as células do Hezbollah ali na região, né? E outra coisa curiosa, as tropas da 179ª e da 169ª Brigadas israelenses estão treinando manobras ali no norte de Israel, né? Fazendo uma série de cenários de guerra ali no norte de Israel. Esses treinamentos já têm acontecido já há algum tempo por ali. Mais uma vez, será que vai ter invasão por ali? Vamos aguardar, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui, evidentemente, sobre a questão dos pagers de ontem, né? Eles falam aqui que foi no mínimo 2.800 indivíduos feridos, embora alguns relatórios sugerem mais 4.000 pessoas feridas, a maioria deles membros do Hezbollah. É lógico que membros do Hezbollah. Quem que usa pager hoje em dia? Ninguém usa pager hoje em dia, né? E também feriu o embaixador iraniano do Líbano, enfim, um monte de caras feridos aqui, mas aqui é tudo coisa que a gente já falou no vídeo de ontem, né? Se você quiser mais informações sobre o ataque de ontem, dos pagers, dá uma olhada no nosso vídeo de ontem, né? Agora a gente já sabe como que Israel fez isso. Não foi nem supply chain, nem foi a empresa que produziu os pagers não estava envolvida, bem como a empresa que produziu os walkie-talkies não estava envolvida na coisa, né? O Mossad interceptou esse carregamento no meio do caminho e plantou os explosivos todos nos dispositivos, né? Bom, uma outra notícia hoje que realmente é muito triste, a Assembleia da ONU aprovou uma resolução contra Israel, obrigando Israel a sair do território palestino ocupado em 12 meses, né? Muito triste ver que o Brasil, mais uma vez, é lógico, o governo do pinguço corrupto, antissemita, nazista do Lula, é lógico que é votar contra Israel, né? É votar a favor dos palestinos, dos terroristas palestinos ali, né? Então, muito triste essa resolução. É lógico que não vai mudar nada isso, a resolução da ONU já perdeu totalmente o sentido, é uma palhaçada completa. Agora, vale a pena ver aqui a resposta de Israel para isso, dizendo que é um absurdo. A Assembleia Geral da ONU contou uma história totalmente ficcional, de um lado só, em momento algum lembrou as terríveis atrocidades cometidas pelo Hamas no dia 7 de outubro, falou sobre as crianças palestinas feridas, mas não citou em momento algum as crianças israelenses mortas e sequestradas pelo Hamas até aqui, né? O Kosher está falando aqui sobre o discurso do embaixador israelense, que foi muito forte. Ele, no final da votação, ele falou uma coisa muito bacana. Deixa eu dizer isso claramente. Sangue judeu não é barato, não será barato. Ou seja, o que ele falou aqui, ó, os dias em que você poderia derrubar sangue judeu sem consequências acabaram. Os dias em que o povo judeu ficava à mercê de tiranos acabaram, né? Um recado muito forte, muito bacana, o discurso do embaixador israelense lá na ONU, né? Mas infelizmente é o que eu falo para vocês, a ONU é um caso perdido. Para vocês terem uma ideia, esse português viado chupador de piroca do Guterres falou aqui, objetos civis não deveriam ser usados como armas. Vai tomar no cu, seu idiota.
A ONU tem que acabar, já passou da hora da ONU acabar, né? Bom, está repercutindo aqui no mundo inteiro o que aconteceu lá com os integrantes do Hezbollah lá no Líbano, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.